Emergência 90 está de volta e você fica com a gente, hein? A nossa conversa com o Capitão Galindo continuou e aí veio muita coisa interessante. As redes sociais influenciam no comportamento das pessoas? E a questão da legislação, ela precisa ser mais rigorosa para punir os criminosos? Confira. Agora, para que isso seja alterado de forma eficiente, nós precisamos, a médio e longo prazo, de um choque cultural. A alteração na legislação, ela é uma forma? Sim, mas ela vai dar uma resposta imediata. Ela não é a solução do problema e ela não faz parte da mudança do processo. Então ela tem que ser entendida dessa forma. É apenas e tão somente uma solução paliativa. Mas é o que as ferramentas atuais nos dão. Para que esse comportamento seja alterado de forma patente e permanente, nós precisamos de uma mudança de rumo como sociedade. O nosso homem, tendo o gosto pela liberdade, ele perdeu o contato com o respeito individual. Ele quer o respeito dele como indivíduo, mas ele perdeu o limite quando ele extrapola esse respeito dele como indivíduo ou esse uso dele como liberdade, a partir do momento que ele começa a atingir o direito de outras pessoas. O homem contemporâneo, por razões sociais e estruturais, ele perdeu o contato com essa realidade. A nossa sociedade tem mudado seus valores. O que antes era crime, hoje é aceitável. O que antes era aceitável, agora se torna regra. Faz parte da evolução social. É aceitável que aconteça da forma que está acontecendo? Não. Temos que usar esses paliativos, volto a repetir, como é o caso da mudança na legislação? Sim. Dependendo da circunstância, do emprego da força legal por meio do Estado, dentro dos limites legais, para reestabelecimento da ordem, não só é possível, como é necessário. A nossa sociedade está preparada para esse tipo de enfrentamento. Não me refiro a enfrentamento físico, mas um enfrentamento ideológico. É o caso do Black Bloc. O Black Bloc, como movimento anarquista, ele preconiza inclusive a extinção do Estado como ele existe. Mas nós vivemos numa sociedade contemporânea regida basicamente pela falsidade e pela contradição. A falsidade no comportamento individual e no comportamento social, e a contradição como norma de comportamento. Então, eu tenho por hábito querer, como eu disse, no caso do anarquista, querer a extinção do Estado como ele existe hoje. Só que a partir do momento que eu extrapolei o direito do outro, danifiquei um patrimônio, por exemplo, e eu sou preso, faço parte desse movimento, eu não tenho pudor nenhum de usar as ferramentas legislativas criadas por esse Estado que eu quero derrubar, para que eu saia da cadeia o mais rápido possível. Que é o comportamento do homem contemporâneo, né? Dentro da seara da filosofia, passando para um outro tema, a falsidade como sociedade que nós usamos passa por isso. Eu vou dar um exemplo. Nós temos, não quero ofender quem quer que seja, por favor, não me interprete mal. Estou colocando aqui agora um ponto de vista como um filósofo. A nossa sociedade, ela chegou num ponto em que eu estou colocando milhões de pessoas que antes não tinham acesso ao consumo dentro da sociedade de consumo atual. Eu vou dar um exemplo. O que você vê quando você vê esse aparelho?
Eu costumo dizer que como ele é um aparelho sem recursos eletrônicos modernos e daí para diante, eu comprei uma paçoca e ele veio de brinde, é o mais barato. Você vai dizer que você viu aqui o quê? Um aparelho de telefone. Se eu for pensar realmente, eu posso, utilizando a ideia de Israel, enxergar aqui 29 mil litros d'água no processo, na industrialização, na distribuição e na entrega de um único aparelho de telefone celular. Considerando que o ano passado o nosso país comprou 84,3 milhões de aparelhos novos, multiplica isso por 29 mil e você vê quanto de consumo de água que nós poderíamos estar usando para nos alimentarmos, para produzir para lavar a roupa, enfim, para melhorar o nosso conforto, quanto nós usamos. Com uma diferença. A água, que é tida como um recurso renovável, não é 100% naturalmente renovável. Quando eu tirei para produzir esse aparelho aqui os 29 mil litros d'água, ele não volta para a cadeia da água. Se o conceito do consumo, ou melhor, o conceito do consumo é eu tirar de dentro da natureza o recurso e ele não é renovável, como é que eu posso entender que existe consumo sustentável? É uma forma de eu dizer para o indiano, que está entrando dentro da sociedade de consumo, do brasileiro, do russo, do chinês, que ele pode comprar esse aparelho sem, vamos dizer assim, um drama de consciência. Porque eu volto a repetir, de novo, as pessoas trocam anualmente de telefone. Ou estou errado? E não pensam nisso. É descartável. Para nós é descartável. Ele troca o aparelho anualmente. Ele nunca pensou nisso. Você entendeu? Então veja, a nossa sociedade, ela age e trabalha com esse tipo de raciocínio de comportamento todo o tempo. Como diz o Zygmunt Bauman numa parte da sua obra, Zygmunt Bauman, polonês, radicado na Inglaterra, vivendo até hoje em Leeds, lá na Inglaterra, tem uma parte da obra dele, num dos volumes, Modernidade e Ambivalência, que ele fala a respeito disso. Eu crio alguns modelos, transmito essa ideia na forma de ideologização, usando esse neologismo criado agora, por meio da mídia, que o sujeito ele precisa ter contato com a mídia, ele precisa trocar de tablet todo ano, de telefone e daí para diante. Por quê? Porque nós precisamos, como sociedade, que a indústria continue funcionando e não adianta eu tentar vender, por exemplo, máquina de lavar. Se, por exemplo, a máquina de lavar, ela atinge hoje perto de 71% da nossa população, ou seja, se eu for entender 71% da população urbana, eu vou entender que tem máquina de lavar até em cidades onde nós não temos a entrega de água diária e não temos abastecimento. Olha que coisa curiosa. Então, mais das vezes, em alguns momentos, algumas pessoas dessas que vão para as manifestações não têm o recurso para a subsistência completa, são poucas, não são muitas, mas ele vive dentro dessa contradição, como é o caso do Black Bloc. Porque ele vem dessa contradição, quase que formando uma antítese, ele quer destruir essa sociedade. E todos os símbolos dessa sociedade ele está utilizando. Então você vê ele, por exemplo, carregando ali uma faixa contra o Estado, com um smartphone debaixo do braço, usando o seu óculos Ray-Ban debaixo da máscara, com um tablet atrás da sacola para ele fotografar a atividade policial. E aí? É como um certo personagem que hoje ele está
cumprindo pena lá no Planalto Central, que ele se diz de tendência e de orientação comunista. Eu me dizer de tendência e de orientação comunista, dividindo o patrimônio alheio é fácil, enquanto eu estou tomando meu champanhe francês, fumando meu charuto cubano, usando meu terno de corte italiano com meu sapato de cromo alemão no pé. É o tal do comunista da bicicleta, assim até eu. Então, a nossa sociedade, ela não chegou a essa consciência ainda, que nós, em quase 7.000 anos de sociedade com atividade escrita, nós conseguimos criar dois sistemas, o comunismo e o capitalismo, que estão provando há quase 300 anos, os dois que partiram do princípio errado e não funcionam. E nós não conseguimos evoluir para nada melhor. Caímos no que disse anteriormente, durante a Segunda Guerra, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, durante a Segunda Guerra. A democracia não é o melhor dos sistemas políticos, mas entre os piores é o menos ruim. Só que a partir do momento que ele começa a ser utilizado por grupos dessa natureza, eu dou aso a outros grupos. Como eu disse da polarização dentro da rede, nós podemos procurar dentro da rede, inclusive, pessoas que acreditam que deve haver uma radicalização por meio do Estado, da atividade repressora do Estado e daí para diante. Essa é a solução? Eu volto a repetir, se eu for pensar só de forma paliativa, seria uma solução imediata. Já tivemos esse tipo de experiência, não foi agradável anteriormente, por isso chegamos ao estado que estamos hoje, que está provando também que não é eficiente. Mas é fácil eu dizer que com a nossa atuação política, nós tiramos da linha da miséria 34 milhões de brasileiros. Mas nós não dizemos de forma nenhuma que nós os mantivemos nas favelas e nos mangues para que nós continuemos com esses 34 milhões de votos. E vou além. Se nós formos pesquisar nesses 34 milhões, quantos nós encontraríamos com condição eficiente de sair e viver na sociedade contemporânea? Talvez 83%, sem condição de sair? É isso aí, você fica com mais um pouquinho do treinamento antiterrorismo que a Polícia Militar promoveu juntamente com a Gendarmerie Francesa. Confira.
E você, o que entende por uma sociedade organizada? Veja o que tem a dizer o nosso filósofo. Definindo de forma filosófica uma sociedade organizada, eu poderia entender o seguinte, como ideal de cidadão. A sociedade organizada é uma sociedade onde existe o respeito à individualidade, qualquer que seja ela, e não tornar o comportamento desviante como padrão, e que as pessoas tenham educação, saúde e cultura que permitam a elas decidir sozinhas o seu destino. E não acreditar que por meio de um voto, a alguém que você não conhece o passado, possa tomar nas mãos o seu futuro e a determinação para o ordenamento de uma sociedade para a qual nossos netos e nossos filhos vão receber lá na frente. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 93 e 181, telefone do Disque Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis e combater o crime. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá!